Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade na aula da semana passada. E só para lembrar aqui, eu vou navegar pelo sistema para vocês darem uma olhada, né? Então a gente tinha criado aqui na aula passada uma tela principal, né? Onde essa tela principal ela faz chamada às outras telas. Então a gente tem a tela aqui de venda, de produto, certo? Essa tela de produto, se a gente, que é a tela principal, né? Essa tela principal, se a gente der uma olhada aqui, olha, nós criamos as variáveis referentes às outras telas, né, de produto e venda. E para chamar essa tela de forma interna, né, só para relembrar, a gente tem aqui dentro dessa tela, embora seja invisível, nós temos aqui um objeto do tipo desktop, que nós chamamos de desktop. Para a gente visualizar ele aqui, ó, ele está aqui em outros componentes. Nós temos aqui o desktop, aqui ó, desktop. Então esse objeto é o objeto que está de fundo. Pode notar que quando eu seleciono nele, aparece essa marca laranja aqui, dizendo que é ele que está selecionado. Então nosso trabalho é adicionar essas janelas internas, né? A janela interna é a janela que herda de JInternal Frame. Então como que nós fizemos isso? Aqui na janela interna, como eu já adicionei ela aqui, olha, eu já criei a variável para ela aqui, simplesmente eu vou repetir esse código aqui, olha. Então vou colocar o código aqui, deixa eu só cair no lugar certo, ó. Action Performance, eu vou colocar esse código aqui, ou seja, C produto igual a new frm produto, assim eu instancio o produto, pego esse produto e adiciono ele na variável desktop, que é aquela que está invisível, vou no menu de produto e desabilito ele e mando mostrar a tela de produto. Então dessa forma eu mostro uma janela dentro da outra. Bem, mas o que ficou da aula passada mesmo foi o pedido para que vocês construíssem essa janela aqui, certo? É uma janela, é uma JFrame normal, que ela tem um campo JText Field e uma tabela. Então a gente vai configurar essa tabela, vamos usar a conexão com o banco que a gente já tem para fazer uma busca na base de dados, ok? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai implementar a parte de venda, né? Essa venda, quando o usuário for adicionar um item nessa venda, o que vai acontecer? Nós vamos buscar esse produto para poder adicionar na venda, ok? E aí sim, ao adicionar esse produto na venda, nós vamos buscar esse produto e adicionar ele aqui na tabela de venda, ok? Então, para começar, né, nós vamos começar configurando essa tabela para que a gente tenha nela as colunas, né? Como vocês podem ver, nós só arrastamos a tabela e tiramos toda a propriedade default, toda a propriedade model dela. Ok? Cadê aqui? Olha, em propriedades, nós viemos aqui, isso ainda só para relembrar, tá vendo a propriedade model? Nós apagamos tudo que tinha aqui. Por isso a tabela só tem essa borda. Ok? Então, lembrando também que vocês receberam deixa eu ver se ela está aqui, essa
classe, né, meu default table model, onde nós sobrescrevemos a classe, né, ela herda de default table model para a gente fazer a nossa classe de modelo da tabela. Então o código está aqui só para vocês lembrarem, né? A ideia era sobrescrever aqui, ó, override esse método isCellEdTable, para a gente informar que essa tabela, que a tabela, né, seja qual for a linha ou coluna que for solicitada para ela, a gente vai dizer que ela não é editável. Então estamos retornando false aqui, ok? Beleza? Então esse método também a gente fez em uma das aulas, sobrescrevendo ela. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos clicar com o botão direito na tabela, né? Vamos em propriedades, código, e vamos lá em código de pós-inicialização dessa tabela, ok? Esse código vai ser editado assim que a tabela for, que a tela, né, de pesquisa for instanciada. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o seguinte: tabela, que é o nome da nossa variável, ponto get table header, vou pegar o cabeçalho, ponto set reordem allowed e vou colocar como false. Isso vai impedir que o usuário reordene as colunas da tabela. Por quê? Porque se ele reordenar, eu pego essas colunas por posição. Então a coluna 0, que aqui vai estar o código que me interessa, ela pode estar na posição 1, na posição 2, e isso vai fazer dar problema no meu código. Aí agora eu preciso saber o seguinte: se eu preciso saber qual objeto foi assim, o usuário está querendo consultar. Lembra que essa tabela, essa janela de pesquisa, a gente vai fazer uma só para o sistema inteiro. Então eu vou sair daqui, vou lá no início dela e vou criar aqui uma variável, uma constante, né, public, que eu vou definir do jeito que eu quero. Então ela é estática, para não precisar instanciar a classe. Ela é final porque é uma constante, né? E eu vou chamar aqui de produto underline venda. E vou dizer que ela vale aqui, ó, produto underline venda. Isso aqui é, venda, é só para eu saber que essa variável, essa constante, eu vou precisar dela para identificar qual objeto que vai ser consultado. Bom, já vou aproveitar aqui e vou colocar uma variável private string nome consulta, para eu pegar esse cara no método, essa variável no método do construtor, eu já peço ela e jogo o valor dela aqui, para que o usuário, quando a aplicação, quando chamar a tela de consulta, ela já me informar qual é a consulta que ela quer fazer. Vou criar também uma variável, né, um vetor de string chamado colunas, porque eu vou precisar dele para definir quais colunas a minha tabela vai ter. E vou criar uma instância de meu default table model chamada dados. Para quê? Porque essa meu default table model que a gente criou na aula passada, essa classe, ela vai ser o modelo de dados da nossa tabela. Ok? Bem, aqui eu já até tinha feito, mas no método construtor, tá vendo? Eu fiz um polimorfismo do método construtor e pedi aqui, olha, o nome da consulta. Então agora, o que eu já vou fazer? Nome consulta. O que eu já vou fazer? Quando a tela for instanciada, eu já pego o nome da consulta e vou passar aqui para essa variável nome consulta, para que a minha classe possa identificar de qual objeto que eu estou pesquisando. Eu estou querendo fazer a consulta. Nesse caso até agora poderia ser de produto ou de venda, ok?
mas se o sistema fosse crescendo, eu poderia fazer consultas de mais e mais objetos. Bom, vamos voltar lá então na tabela. Vou nas propriedades dela, ok. O que eu vou fazer agora? Bom, cada tipo de objeto ele vai ter uma quantidade de colunas diferente, um tipo de coluna diferente. Então, eu vou verificar aqui, ó, se a variável nome da consulta ponto equals se ela for igual à minha constante produto venda, significa que o usuário vai querer consultar um produto para jogar na venda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar a variável colunas. Vou dizer que ela recebe um new string de 2 posições. Ok? E vou dizer aqui que colunas na posição 0 recebe o código, que é o código do produto. Ok? Opa, aqui é uma string. E colunas na posição 1 vai receber o nome do produto. Ok. Bem, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar aqui já um vetor int chamado não editáveis para receber o seguinte: eu vou informar para o meu modelo que as colunas 0 e a coluna 1 da minha tabela não serão editáveis, ok? De acordo com o default table model que nós fizemos. Então, ó, dados, que é o nosso default table model, recebe um new meu default table model. E olha, eu preciso passar colunas, é o vetor de coluna que ele já colocou. Linhas, eu quero que a tabela comece com 0 linhas. E não editáveis, ele já achou que é o vetor. Então, nenhuma das colunas dessa tabela vai ser editável. E aí eu digo que essa tabela, .setModel, recebe dados. Ok? Então, dados vai ser o modelo de dados dessa tabela. Ok? E a partir de agora, se eu instanciar passando por essa tabela de consulta, passando produto venda, ele vai mostrar para a gente código e nome do produto e os valores vão para a venda. Então a nossa tabela está configurada. Ok? Fechei, salvei. Agora, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar ir até a tela de pesquisa, até a janela de pesquisa, para fazer o quê? Quando o usuário começar a digitar, eu quero que os dados sejam filtrados. Ok? Eu quero que os dados sejam filtrados. Eu quero que os dados sejam filtrados para que a gente faça uma pesquisa no banco. Eu quero que os dados sejam filtrados para que a gente faça uma pesquisa no banco e vá buscando as informações e já adicionando na tabela. Então a primeira coisa é eu pegar e iniciar essa pesquisa. Bom, como eu vou utilizar essa pesquisa em vários lugares, né, eu vou jogar um evento aqui de KeyReleased. O que eu vou fazer no KeyReleased? Eu vou simplesmente chamar o método pesquisar, ok? A assinatura desse método eu já fiz, então eu vou pular para ele, aqui é o método pesquisar. Esse método ele vai jogar os dados na tela, para depois eu chamar esse método mostrar na tela, que ele vai jogar para os dados, o dado selecionado pelo usuário, ele vai jogar na tela de venda, ok? Então aqui eu estou com a tela pesquisar. O que eu vou fazer? A primeira coisa é eu limpar essa tabela. Então
Por quê? Porque o usuário já pode estar digitando a segunda, a terceira letra ou fazendo uma próxima pesquisa. Então eu vou criar aqui, ó, int tamanho recebe tabela.getRowCount. Aqui eu vou descobrir quantas linhas tem minha tabela. Então eu vou passar linha a linha. Eu vou passar linha a linha removendo. Aí int i igual a 0, enquanto i for menor que tamanho. Então, ó, vou passar linha a linha. O que eu vou fazer? Eu vou limpar. Então, dados.removeRow, vou sempre limpar a linha 0, porque aí a linha 1 passa a ser 0, a 2 passa a ser 1, então eu tenho sempre que limpar a linha 0. Agora eu vou verificar, né, para eu saber qual pesquisa eu vou fazer, eu vou verificar se o nome da consulta, .equals, é igual a produto venda. Se for igual a produto venda, eu vou, se for igual a produto venda, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista de produtos, ó, vou criar uma lista de produtos, né, que é o que eu vou receber para popular essa tabela. Então eu vou criar uma lista aqui de produtos chamada produtos mesmo, ok? E essa lista já vai ficar aqui para mim, ok? Vai ter duas situações aqui para mim. A primeira situação é a situação onde a primeira consulta vai ser feita. Então eu já tenho que fazer o seguinte: eu vou instanciar aqui produto JPA controle, eu vou chamar de C produto igual a new produto JPA controle. Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar o seguinte: se a txt pesquisa.getText.equals for vazia, o que vai acontecer? Se ela estiver vazia, ou o usuário apagou o que tinha, ou ele acabou de entrar na tela. Então, de toda forma, eu tenho que buscar todo mundo, né? Porque não tem filtro na tela de pesquisa, então eu tenho que buscar todo mundo. Então eu vou colocar aqui, ó, produtos, que é a minha lista, ela já vai receber cproduto.getEntityManager.createNameDQuery. Aí aqui eu vou passar o nome da name de query, produto.findAll. E como o resultado é uma lista, getResultList. Ok? Bom, aqui eu já tenho uma lista, tá? Esse nome produto.findAll, se eu vier aqui no model, eu encontro ele aqui, ó, produto.findAll. Tá vendo? Eu estou fazendo essa consulta aqui quando eu faço produto.findAll. Bem, mas e se não tiver vazio? O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que criar aqui. Ó, como eu vou buscar apenas 2 parâmetros, eu vou criar uma linha, uma variável linha, que inicialmente eu vou deixar ela com a posição 0 e a posição 1 vazias, né? Essa linha eu vou colocar ela aqui depois, eu vou usar ela aqui depois. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa mesma chamada, porém eu não posso buscar todo mundo. Então, ó, produtos recebe cproduto.getEntityManager.createNameDQuery e eu vou chamar produto.find
que eu chamei de main by nome, porque eu vou buscar por parte do nome do produto. Aqui o get result list continua a mesma coisa. Então o que nós fizemos aqui? Fomos na produto, eu copiei essa produto find by nome e colei ela aqui embaixo, alterando o nome para produto.findMain by nome. O que foi alterado? Primeiro que eu vou usar, ao invés do igual, eu estou usando like. Então eu estou buscando por parte do nome e coloquei um order by p.nome. Então eu estou listando em ordem alfabética por nome do produto e estou buscando por parte do produto, parte do nome do produto. Ok, fiz isso. Agora, em ambos os casos, tanto se entrar aqui quanto se entrar aqui, eu já tenho em produtos a lista de produtos que vai ser retornado da minha consulta. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for each. For each no Java, como é que vai ser? Eu estou fazendo uma iteração aqui, percorrendo o vetor de produtos, a lista de produtos, e a cada ocorrência de produto eu jogo nessa variável A. Ok? Vou até dar um espaço aqui para organizar melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preencher a variável linha. Então, sempre linha na posição 0 recebe quem? A.get código do produto. Obviamente, eu vou concatenar esse código com espaço para ele virar uma variável do tipo string, né? Porque ele é int na base de dados. E o produto na posição 1, get nome.toString. Tá, também posso fazer dessa forma aqui. Tá, então eu formei a minha linha. Ao formar a linha, eu pego e faço dados.add row e já adiciono essa linha com esse produto na tabela. Ok? Obviamente, se a partir de agora eu quiser consultar outro tipo de objeto, eu vou acrescentar um if aqui dentro. Ok? Um if, o próximo tipo de objeto. Bem, agora, o que a gente tem que fazer? Isso já popula essa tabela. Então, o próximo passo é o usuário, ao clicar com o mouse no item que ele quer, eu preciso jogar esse item lá para a tela de venda. Então, olha, a tela de venda, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou chamar o outro método mostrar tela, na tela. Esse método aqui ele vai ser responsável para mim por jogar os dados na tela, ok? Na tela lá de venda. Então, como é que ele sabe que vai jogar na tela de venda? Primeira coisa, quando o usuário clica na tabela, eu preciso pegar a chave primária do objeto que foi selecionado. Então, eu vou pegar aqui, ó, criar uma variável código e vou fazer o seguinte: integer.parseInt dados, que é o meu vetor de objeto, .get value at, eu vou ter que passar linha e coluna. Então eu vou pegar aqui, ó, da tabela .get get selected row, get selected row, e vou passar aqui a coluna 0. Por que a coluna 0? Porque é a coluna que está o código dessa chave. Bom, fiz isso, né? Então eu já tenho aqui o código que eu tenho que buscar do produto. Aí, novamente, eu vou ter que verificar, ó, se o nome da consulta equals, se a consulta for a produto venda, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que buscar esse objeto. Então, vou fazer lá novamente, ó, produto
produto JPA Controller, C produto, igual a new produto JPA Controller. Vou fazer a produto, vou chamar esse cara de produto somente, e ele já recebe o resultado da C produto JPA Controller ponto find produto. Esse método a gente só passa o código e ele já devolve o objeto pronto. Então agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar na linha, ó, string linha, eu vou ter que jogar nessa variável linha todos os dados que eu vou jogar na tela. Então, como a minha tela tem todos esses objetos, deixa eu ver aqui, ó, é o código do produto, o nome do produto, valor unitário, quantidade e subtotal. Então, o que eu vou fazer? Já separei um espaço no vetor para cada um deles, né? Então, a linha na posição 0 recebe produto.get código do produto. Vou concatenar, obviamente, com espaço. Opa, aqui ficou faltando o igual. Então agora eu vou simplesmente copiar e colar esse trecho aqui, porque a gente vai fazer 2, 3, 5. Isso. A gente vai fazer praticamente a mesma coisa para a posição 1, 2, 3 e 4. Então a posição 1 vai ser o get nome. Get nome. A posição 2 vai ser, aí eu já vou usar a classe que nós utilizamos, que eu passei para vocês, né, moeda, que é a classe que eu fiz, ponto devolve moeda. Esse cara já vai devolver o valor moeda formatado. Então eu já vou passar aqui, olha, o get valor. Ok? O próximo é a quantidade. Então a quantidade a gente resolveu setar sempre 1, só para facilitar o código. E o subtotal, aliás, o total, né, o subtotal dessa coluna, ele vai ser igual, porque se a gente está colocando um produto, o próprio valor do produto vai ser colocado, vai ser jogado aqui. Então, como eu já deixei todos os objetos da tela de venda como públicos e estáticos, FRM venda, olha lá, eu já consigo acessar eles daqui, ó. Tá vendo? Eu já jogo em dados.add row. Já adiciono essa linha lá na tabela de venda. Ok? Como na tabela de venda também nós já fizemos o método atualiza total, eu vou fazer o seguinte, olha, FRM venda ponto atualiza total da venda, que é a mesma ideia que eu fiz. Eu criei lá um método atualiza total da venda como público estático, tá? Vou mostrar aqui, olha, o método da venda tá lá, ó. Ele percorre a tabela somando os subtotais para jogar no total. Ok? Bom, na tela de venda, eu venho aqui, olha, quando eu vou em adicionar item, o que eu preciso fazer? Ó? Deixa eu comentar aqui, que essa parte a gente não vai usar na aula de hoje. Quando eu crio a nova pesquisa, eu passo para ela o produto venda, para ela saber qual objeto que eu vou pesquisar, e aí ela consegue buscar dados desse objeto. Então, vamos rodar aqui, só para a gente ver o efeito disso. Ó, controles, vou buscar produto, tá? Aqui, ó, vou clicar, aliás, desculpa, vou buscar venda. Aqui eu vou adicionar um item da venda. Quando eu mando adicionar, deixa eu ver, deve estar vendo algum problema aqui. Vamos lá, para ver o que está acontecendo.
Bom, ele está reclamando dessa linha aqui. Não, deixa eu ver se eu coloquei os nomes de forma correta. Ele está dizendo aqui deixa eu só conferir se nesse objeto eu coloquei aqui, olha, a referência. Biblioteca está aqui, JPA. Interna Database Session, deixa eu só conferir se o meu banco de dados está rodando. Enquanto ele está abrindo aqui, vamos ver mais detalhes do erro. Cadê? Deixa eu chamar de novo para ele gerar o erro. Vamos dar uma olhada. Ó, falha no login do usuário, tá vendo? No logon do usuário. Então esse foi o problema. Na verdade não é o código que está com problema. Então vamos tentar conectar no meu banco. Vamos ver, ele está conectando, mas está dando falha no login. Acredito eu que, se a gente olhar aqui, vamos dar uma olhada. Tá aqui a nossa classe de conexão. Deixa eu só ver o 1433, PO3. Aqui aqui a senha deveria ser essa, certo? Vamos tentar novamente. Deixa eu parar o projeto. Executei. Venda. Vou mandar adicionar item aqui. Deixa eu ver se ainda estamos com problema. Ah, sim. Como a alteração foi no XML, eu vou ter que pegar o projeto, limpar e construir o projeto, né, para depois eu clicar aqui, porque ele não atualiza o XML inteiro, né? Mandar executar, venda. Vamos adicionar, deu erro novamente. Vamos ver o que ele está reclamando agora. A data da compra aqui. Tá vendo? Ele está reclamando agora de uma coluna data da compra, que está na query find all. Então, essa query aqui, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada no banco. É o banco PO3. Deixa eu só ver o banco que a gente está conectando aqui. PO3 2013. Então vamos dar uma olhada. PO3 2013, nós estamos olhando a tabela de PO2 2013, né? Nós estamos olhando na tabela de produto. Então, eu vou fazer aqui um select asterisco from produto. Vamos dar uma olhada. Ele está dando problema justamente porque não existe mais essa coluna data da compra. Tá vendo? Ele reclamou aqui, ó, na tabela de produto, ele está reclamando aqui de data da compra. Então, a solução seria refazer isso aqui, olha. PO2, vamos pegar aqui, olha, no módulo a gente tem que apagar
a tabela de produto. Eu só vou copiar essa parte aqui que eu vou precisar. Só vou copiar aqui essa parte aqui que eu vou precisar. Vou deixar colado aqui no Notepad, no bloco de notas, e vou apagar essa classe produto. Aí vou criar ela de novo. Então, ó, classe entidade do banco de dados. Tá vendo algum problema aqui na conexão? Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte, então. Vou na parte de serviços. Vou achar aqui a conexão PO2 2013, tá vendo? Vou apagar esse cara. Vou no meu projeto. Vou apagar o persistência. Ok, apaguei tudo. Vou praticamente recriar tudo. Então, ó, unidade de persistência. Vou manter o nome. Vou deixar aqui como nenhum. Nova conexão com o banco. Vou ter que marcar lá o SQL Server. Host é o meu local host. Porta 1433. Banco de dados PO2 2013. Usuário SA e a minha senha. Lembrar a senha, mostrar. Ok. Aqui, lembrando, tem que ser o DBO. Ok. Finalizei, recriei minha conexão. Tá aqui, vou fechar. Vou agora sim, vou recriar a classe de entidade. Tá lá, ó, vou pegar produto, adicionar, próximo. Vou deixar aqui como está no módulo, próximo e finalizar. Depois que refez, eu vou selecionar essa parte até código e vou colar a antiga, ok? Que eu aproveitei do outro, só para não ter que refazer. Salvei. Agora eu vou aqui no produto JPA Controle, apago ele e vou criá-lo outra vez. Aí, ó, classe controlador de JPA. Eu vou adicionar produto, vou na de controle e vou adicionar ele novamente. Bom, vamos ver aqui. A classe produto está aqui. Vou ter que fazer a mesma coisa com item venda. Então vou apagar ela, vou deixa eu ver aqui a venda também. Se eu precisar, não devo precisar. Então vou fazer lá novamente no controller, vou criar a venda de novo. Então classe controladora, vou escolher a venda, próximo controle, vou finalizar. Ok. Vamos ver se ele vai reclamar de alguma coisa. Limpar e construir. Provavelmente, olha aqui, a parte agora de viewer, né, ele vai reclamar, obviamente, em todo lugar que tem data. Então eu posso simplesmente comentar. O estoque também foi removido. Provavelmente por alguma das aulas a gente mexeu. Deixa eu ver aqui. Vou trocar aqui por Deception. Vamos fazendo algumas modificações agora decorrente da alteração que nós fizemos, né? Ó.
Como a gente não vai chegar nessa parte, eu vou comentá-la, ok? Que o objetivo hoje é só mostrar a consulta. Então, vamos ver se agora vai executar. Olha lá, venda. Opa. Deixa eu fechar o projeto. Sim. Deixa eu fechar aqui. Ok. Vamos ver aqui se ainda tem mais algum erro. Está reclamando aqui. Vamos debugar, então, já que ele está reclamando, né? Aí passou a dar erro em outra parte do projeto. Vamos dar uma olhada mais profunda na parte de venda. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos debugar aqui na... Opa, cadê a venda? Aqui, vamos passar a debugar o projeto, para a gente já encontrar o erro. Tá lá, venda. Vamos passar dentro. Vamos ver o que ele está reclamando. Count exception. Provavelmente cadê? Eu tenho que achar a validar exception que eu acabei de não está encontrando. Deixa eu dar ele está reclamando disso aqui. Deixa eu ver se tem mais algum ponto de erro. Parece que não. Vamos tentar mais uma vez, porque eu desabilitei um trecho de código, então ele está reclamando. Isso, abriu. Agora eu adiciono o item. Já era para ter funcionado. Ainda está tendo algumas referências. Bem, pessoal, olha só, está chegando no final da aula. Eu vou ter que acertar essas referências e mandar para vocês o projeto funcionando. Então, eu vou, mesmo assim, eu vou postar essa aula no YouTube e depois eu mando para vocês o projeto funcionando. Quem estiver precisando, pega comigo na aula, tá? Valeu, então. Obrigado.